Bom dia, meu amigo. Bom dia, professor Norberto. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, o senhor? Como é que está o início do seu dia? Está um dia feliz? Um dia feliz, provocativo, alegre. Muito bem. Desejo que o seu Professor, também esteja assim. ao final dessa live, talvez tenhamos um pouco mais de parâmetros para eu poder avaliar se o meu dia está feliz, se vivo uma vida feliz mesmo ou Ok? não. Professor, em primeiro lugar, muito bom dia ao professor, muito bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo. Muito obrigado. Na verdade, eu quero até compartilhar aqui que eu nem posso dizer que foi um convite da ESA ao professor, mas uma oferta gentil do professor. Essa live ela foi idealizada, concebida, oferecida, montada pelo professor Norberto e nós estamos, o professor Norberto depois vai se reapresentar, mas o professor Norberto é doutor em filosofia, né? Então é uma pessoa que, atenta às necessidades do momento, resolveu nos sugerir esse tema. Professor, se quiser fazer uma breve introdução aí, depois já passamos ao nosso bate-papo. Sim, obrigado, professor Fabiano, diretor-geral da ESA, Escola Superior da Advocacia, o qual eu tenho a alegria de pertencer a esse quadro de renomados professores que ali estão. E agora sobre a direção, o comando do professor Fabiano, que já é também meu amigo de longas datas e do IDP, IESB, assim por diante. Como o professor Fabiano colocou, eu sou formado em filosofia, com mestrado e doutorado e com meu pós-doc em filosofia. E surgiu a oportunidade de falarmos sobre esse importante tema que é justamente a vida e a felicidade na pandemia e no pós-pandemia. Diante de uma crise humanitária e que assola muito a todos nós. Querendo ou não, nós somos tocados por esta situação. Legal, professor. Então vamos começar o nosso bate-papo aqui tocando o seguinte assunto, a pergunta inicial, a pergunta básica. Quais são os parâmetros que a filosofia, os critérios, os elementos, as contribuições que a filosofia nos fornece para que a gente possa entender o que é uma vida feliz e possa fazer um julgamento racional ou emotivo do que é aqui uma vida feliz? Essa pergunta, ela é, de fato, o alicerce para qualquer questão que a gente possa vir a discutir. O que é a felicidade? Posso partir do preceito que não há uma receita pronta, estabelecida sobre o que seja a felicidade. A filosofia terá inúmeros autores que trabalharão sobre a questão. No entanto, eu vou pegar um apanhado geral desses autores. Não é uma miscelânea, mas um contato mais amplo do que vem a ser a felicidade. A felicidade, ela não é algo que deve ser buscado. Primeiramente, essa questão. A felicidade é algo que se vive, é o prezado momento, a circunstância, e não aquilo que pode vir a ser. As pessoas hoje em dia ficam muito presas, alicerçadas, engajadas na busca da felicidade. E quando eu estou na busca da felicidade, eu estou deixando de viver. E de viver o momento que talvez seja o grande momento da felicidade. Exemplo, muitos de nós, às vezes, saem com os seus colegas. Saíamos, né? E vamos sair dentro em breve. O que acontece? Você começa a conversar com um, com outro, de repente você percebe que o tempo passou e você nem percebeu a passagem desse tempo. E logo vem a mente, eu tenho que ir embora, eu tenho que ir para casa, eu tenho compromisso. Então você já estava sendo feliz, mas os compromissos, aquela neurose de sempre estar cumprindo prazos, etc., acaba te tirando a possibilidade do momento. Esse momento que vale a pena ser vivido. A felicidade é o momento, é a circunstância e o sentido que eu dou a ela. Muito interessante isso. Eu queria só voltar num ponto, porque isso é contraintuitivo, vamos dizer assim. Dizer que a felicidade é algo que não deve, ou melhor dizendo, que não é para ser buscada,
tem uma relevância grande nesse momento, né? Porque pelas circunstâncias em que vivemos de tantas privações, a gente tem sempre, como eu costumo dizer, a gente tem sempre a cenourinha, né? O ser humano tem sempre a cenourinha na frente para ir buscar. Eu queria que o professor voltasse um pouco nesse aspecto, justamente por ser contraintuitivo. Por que não é algo que se busque? Por que é algo que a gente apenas deve viver? Qual é o problema, e isso eu acho que tem relação com o que estamos vivendo, qual é o problema em ter a felicidade como um objetivo a ser alcançado e não como um momento a ser vivido? O que isso traz no ponto de vista prático, em termos de conforto ou desconforto das pessoas? Muito bem, Fabiano. Uma pergunta bem filosófica essa sua, hein? Altamente filosófica. Posso dizer que o problema não é um problema em si, mas é uma circunstância que pode afetar, por exemplo, o governo de si. O que é o governo de si? É você ter as rédeas da sua existência nas suas mãos. O que acontece quando eu projeto algo ou eu simplesmente fico querendo buscar algo? Eu esqueço de mim, eu esqueço do momento, eu esqueço da circunstância em que eu posso estar sendo já feliz. Quando eu me calco única e exclusivamente na busca, essa busca ela pode acabar apagando, me coisificando enquanto uma coisa que acaba sempre só correspondendo ao que deve ser correspondido e não, de fato, ao que deve ser vivido. É o encontro consigo mesmo. E dentro da pandemia, Fabiano, nós podemos perceber que a pandemia ela tem um aspecto positivo. Qual é o aspecto positivo? É justamente de nós podermos voltar ao nosso microcosmos, que é o nosso pequeno mundo, e nos distanciarmos um pouco do macrocosmos, que sempre está presente e que acaba abafando esta interioridade que é deixada de lado. E quando eu deixo de lado a interioridade, surgem grandes problemas. A tecnologia, por exemplo. A tecnologia é maravilhosa. Veja, o professor Fabiano e eu estamos aqui utilizando de uma ferramenta. Temos aqui várias pessoas que estão utilizando-se de uma ferramenta. O homem moderno, assim também como o homem contemporâneo, ele foi apresentado a essa tecnologia. Essa tecnologia trouxe uma promessa. Qual foi a promessa da tecnologia? Facilitar a vida, otimizar o tempo. Só que, quando, de fato, nós começamos a perceber a tecnologia como uma otimização do tempo, essa otimização do tempo também nos levou a um afastamento de si. E este é o grande perigo. A Unesco recentemente lançou o resultado de uma pesquisa mostrando que nesse tempo de pandemia há muita elevação da taxa de depressão e de ansiedade. E por quê? Desde um ponto de vista filosófico. Nós parece que temos sempre aquela ideia da fuga de nós mesmos. A fuga de nós mesmos querendo fazer algo que está fora de nós. E isso prejudica a vida em si, prejudica o momento. Parece que não fomos preparados para nos encontrar conosco mesmo. É curioso isso, porque quando a gente observa no momento, eu como advogado e vários outros colegas que estão aqui nos assistindo, a gente tem observado, professor Norberto, uma crescente busca de demandas relacionadas a divórcios, de uma maneira geral. E também tem observado uma crescente, e isso inclusive já foi objeto de uma live específica aqui, uma crescente onda de abusos e também abusos em relação a menores e também casos de violência doméstica, o que mostra que a pandemia e esse confinamento que ela nos traz nos coloca numa sensação de impotência, nos coloca numa situação de limitação física e psicológica que leva a explosões, que leva ao sujeito não ter mais o domínio das suas razões.
né? E quando a gente olha essa questão da pandemia, sob esse aspecto, o que eu vejo muito, professor, até conversava ontem com minha esposa aqui, quando a gente estava até comentando sobre essa live, eu observo muito que o que a pandemia faz é confrontar a gente com a gente mesmo. Não tem mais fuga. Né? Eu queria que o senhor Correto. abordasse um pouco isso, quer dizer, como a pandemia, ela, por um lado, ela pode ser uma fonte grande de sofrimento, se você olhá-la sob um aspecto superficial, ou um pouco mais cotidiano. Mas se você olhar ela sob um aspecto mais aprofundado, ela pode ser uma grande oportunidade de reencontro da gente com a gente mesmo e, portanto, contribuir para a busca da felicidade, ou, como eu acabei de aprender, para a vivência da felicidade. Eu queria que o professor abordasse um pouco mais esses aspectos aí. Sim, Fabiano. Essa questão, eu vou puxar aqui um autor da contemporaneidade do século XIX, que é Friedrich Nietzsche. Nietzsche, ele acho que nos ajuda a pensar um pouco a esse respeito do que você coloca. Uma vez perguntado a Nietzsche o que ele desejava aos seus amigos, ele disse: desejo dor e sofrimento. Por que dor e sofrimento? Porque é pela dor e pelo sofrimento que você amadurece. É pela dor e pelo sofrimento que você vai buscar o equilíbrio do governo de si. E esse governo de si não deve estar atrelado no macrocosmos. A sociedade como um todo, essa sociedade acelerada, a sociedade do glamour, das lantejoulas, ela nos invade e nos dá vários estímulos. No entanto, aquele grande estímulo, como você bem colocou agora, Fabiano, que é o voltar-se para si, deixa-se de lado. E aí começa a acontecer o quê? Numa pandemia. Começa a aflorar aquilo que a gente não conseguiu trabalhar. Aquilo que nós, muitas das vezes, deixamos de lado como sendo algo supérfluo. E não. A nossa casa interior, o nosso oikos interior, que é o importante. O grande conhecimento, os grandes livros, as grandes enciclopédias, nenhuma dá conta de trabalhar com aquela questão. Quem é o homem? Quem sou eu? Isso é uma questão existencial. Em qualquer momento da vida, nós vamos nos deparar com essa pergunta. Quem sou eu? O que faço aqui e para onde eu vou? É uma questão não de amnésia, mas é uma questão filosófica existencial. Qualquer um de nós que aqui está já fez essas perguntas ou vai fazer. E a pandemia tem o seu lado, digamos assim, é um tanto negativo, mas do outro lado, uma questão positiva. É uma tensão criadora. E dessa tensão criadora pode surgir um novo homem, uma nova mulher. Em que sentido eu coloco isso? Eu não posso abandonar as questões negativas da minha vida. Eu tenho que, sim, me defrontar com elas, encará-las e sair desta zona problemática. Como também eu devo viver o outro lado, o lado positivo. Então, é um equilíbrio sadio. Eu digo uma tensão criadora. Por que uma tensão criadora? Porque é dessa tensão que eu posso criar um homem novo, uma nova mulher e um equilíbrio sadio das minhas emoções. Porque nós não somos só razão, nós somos emoção também. E se a emoção não está conjugada com a razão, nós temos aí essa problemática dos excessos. Muito bem. E aí, então, a partir dessa reflexão que é importante, essas três reflexões, né, que o professor colocou, a começar por quem sou eu, o que faço aqui, etc., vem a pergunta, então, porque o conceito, digamos, corriqueiro, comum, aquele que se coloca até no mundo do dia a dia, no cotidiano mesmo, é o de que ser feliz é ser bem-sucedido. Eu lhe pergunto se essa associação está, do ponto de vista filosófico, correta e, estando ou não, afinal, o que é ser bem-sucedido na vida? Aqui, essa pergunta ela é a condição sine qua non para que a gente prossiga até com a nossa live. O que é uma vida bem-sucedida? Ou qual é a vida que vale a pena ser vivida? Se nós pararmos e refletirmos,
refletirmos e não pensarmos. Por quê? Pensar todos pensam, refletir nem todos. Nós aqui estamos refletindo. Agora, diante dessa questão, uma vida bem-sucedida, muitas das vezes, nessa sociedade do século XXI, é, muitas das vezes, voltada justamente para a questão do ter e do aparentar, e não do ser. E quando eu deixo o ser de lado e fixo-me no ter, aí começam a surgir os grandes desafios, os grandes problemas do homem. Quando eu começo a me comparar com os outros, começa, a certa maneira, a própria corruptibilidade do caráter. E quando o meu caráter ele parte para essa questão da corruptibilidade, eu terei, com certeza, inabalável, alguns problemas. A vida bem-sucedida, ela não se resume única e exclusivamente no ter e no aparentar, mas sim no ser. E quando envolve o ser, envolve tudo isso que a gente está colocando aqui, o professor Fabiano e eu. Essa questão da vida, da felicidade, e que não se encontra nas coisas. As coisas fazem parte. O que de fato existe e que deve ser pontuado é o meu ser, a minha emoção. E uma vida bem-sucedida não é só glamour. Uma vida bem-sucedida é passar pelas dificuldades e transpô-las. A partir desse ponto, eu posso dizer, eu sou bem-sucedido. Quando? Eu posso deitar na minha cama e dormir tranquilamente. Eu posso pagar as minhas contas. Eu posso ter os meus clientes. Eu posso dar as minhas aulas. Eu tenho um veículo que eu possa me locomover. Eu tenho meus livros. Eu viajo. Eu tenho minha família. Isso é ser bem-sucedido. Agora, quando eu fixo o olhar na ideia do bem-sucedido, em ter, de fato, um carro importado, uma mansão, ou etc. e tal, isso não é ser bem-sucedido. Isso é ser bem-sucedido a partir do momento de uma sociedade materialista, uma sociedade utilitarista, e não, de fato, uma existência criadora e que pauta-se pelo ser. Dentro ainda dessa questão, Fabiano, nós acabamos nos coisificando. Immanuel Kant, ele tem uma máxima que é belíssima e que vem de encontro a isso que nós estamos colocando. Certa feita, Immanuel Kant assim se pronunciou. As coisas têm preço, os homens, valor. Só que agora se inverteu. As coisas possuem valor e os homens preço. E aí eu pergunto, qual é o teu preço? Não tem preço. O ser não tem preço, somente as coisas. E as coisas não podem estar, de certa maneira, sobrepondo-se ao ser. E esse é o grande desafio do ser humano, principalmente agora na pandemia, que envolve a questão econômica, envolve a questão também emocional e do convívio mais atrelado, por exemplo, à família. Então, segundo a sua lógica, segundo a lógica que o professor expôs, é possível ser bem-sucedido e viver uma vida feliz, ainda que trancafiado em casa, em home office e homeschooling e todas essas questões, professor? Exatamente, Fabiano. Agora, tudo está no meu estado de ser. As pequenas coisas, por exemplo, ver o sol, a claridade, tomar um café mais tranquilo, ver os filhos. Claro que às vezes os filhos estão gritando aí numa live, você está trabalhando, mas são pequenas questões singelas do cotidiano, do odiano, que passam desapercebidas dentro de uma vida agitada e que agora podemos perceber essas nuances, que até então talvez não eram percebidas na sua totalidade. Esse é o grande desafio e a beleza da vida. Viver do singelo, viver do que é mais ligado à sua vida e não somente ao exterior. Você tem que transvalorar os valores, recriar novos valores agora na pandemia. Por que não? E esses novos valores recriados agora na pandemia surgirão como um enlace muito importante para o pós-pandemia.
a possibilidade, como bem colocou o professor Fabiano, de mudarmos as circunstâncias, tanto agora como depois. Interessante, interessante. A propósito disso, eu me lembrei, professor, dessa felicidade. Parece até um tanto quanto, sei lá, programático demais, para usar uma palavra no direito, a gente falar que a felicidade está nas pequenas coisas. Mas eu gosto muito da perspectiva também de Schopenhauer, quando Schopenhauer, vamos dizer assim, pelas contribuições, a meu ver, muito aplicáveis ao dia a dia com muita praticidade, vamos dizer assim, né? O Schopenhauer, ele diz que a felicidade é a satisfação sucessiva de todo o nosso querer, né? Eu até fui buscar essa frase aqui, uma das frases que ele coloca, né? E o que a gente às vezes quer pode ser pequenas coisas. Eu digo às vezes, você vai fazer um bolo, você está em casa, você não tem o que fazer, vou fazer um bolo. Como comer o bolo? Se deleite com aquele bolo, se deleite com aquela pequena coisa. Eu fiz uma petição, para usar aqui a linguagem, vamos dizer assim, que nós estamos todos aqui acostumados a ver. Eu fiz uma petição, a petição ficou boa, vou reler a petição de novo. Poxa, que bacana, contemplar uma coisa boa que você fez, que coincide, é como o Schopenhauer falou, que você conseguiu satisfazer o seu querer, conseguir cumprir um prazo com estudo, com afinco. Ótimo, é assim que tem que ser. Eu acho também, professor, que a gente precisa, aí podemos ir a duas perspectivas, ou uma perspectiva puramente biológica ou uma outra religiosa, que em alguma maneira se imbrica, porque alguns dos filósofos, né, muitos filósofos também têm formação ou origem religiosa. Se a gente perceber que a nossa existência é resultado de um primeiro grande prêmio, né, que nós ganhamos, quer dizer, nós estamos aqui porque biologicamente, dentre milhões de opções, fomos escolhidos do ponto de vista biológico. E se nós estamos aqui, se formos para a religião, foi porque a divindade, Deus, assim permitiu e nos consagrou, dentre tantas outras possibilidades, nos consagrou esse dom da vida. Então, partir desse pressuposto de que o viver já é um prêmio, já nos dá uma motivação, né? Já nos dá um sentido. E aí eu queria só compartilhar uma história, professor, antes de voltar à palavra. Um exemplo prático. Aos 19 anos, 1994, eu me lembro disso, eu estava trabalhando num local, trabalhava num laboratório, tinha formação química antes de vir para o direito. Eu me lembro muito hoje de um colega, o nome dele é Marco, não vou dizer o nome completo, mas o Marco, ele era um sujeito que tinha acabado de casar e ter filho, com toda a privação, aquela coisa, trabalhava comigo na fábrica e tal. Era uma pessoa que tinha uma série de problemas, o filho dele tinha problema respiratório, não sei o quê, era um fusquinha, ele era dono de um fusquinha que volta e meia dava problema, e era uma das pessoas, aliás, eu digo, até hoje eu não encontrei uma pessoa que exalasse tanta felicidade quanto ele, quanto o Marco. Então, o Marco, para mim, até hoje, 20 anos, talvez ele nem saiba disso, é um grande exemplo de como se tem exatamente o que o professor falou, a vida que vale a pena ser vivida. E muitas das vezes, né, Fabiano, essa vida que vale a pena ser vivida não está nas coisas, mas sim no momento, no instante, nas coisas simples. Fabiano, não sei se você sabe, né, e os colegas que estão participando, eu estudei para padre 15 anos, tá? E lá na ala do seminário onde eu estudei, tinha a ala dos enfermos, dos freis que estavam adoentados. Sempre depois da janta eu procurava dar uma volta, até para conversar e animar os freis. E um dia eu cheguei no quarto de um frei, ele era alemão, estava em missão no Brasil, já com seus 80 anos. Ele puxou o lençol e disse: Norberto, eis a miséria humana. Ou seja, uma pessoa já enfraquecida, uma pessoa que doou a sua vida para muitas questões e que talvez não tenha vivido a alegria, porque sempre naquela questão de fazer ao outro. Mas nós não podemos só fixarmos o outro. Temos que aficionarmos em nós mesmos. Hoje, dia dos namorados, né? Um dia importante. Por que não enamorar-se de si mesmo? Claro que você precisa do outro. O outro é importante, significativo, mas você também é importante. E sem você não há o outro, e o outro não é sem você.
Então, essa via de mão dupla do enamoramento da vida, e ao enamorar-se da vida, das pequenas coisas, mesmo que se tenha problemas, como você colocou a vida do Marco, seu antigo colega, ele pôde viver feliz, com um fusquinha, com talvez uma casa simples, modesta. Claro, se você puder ter mais, parabéns, ótimo, mas que isso não seja o fim último da sua existência. Muito, muito interessante isso. Aí eu então lhe pergunto, no mundo em que vivemos hoje, será que não é possível a gente ver, encontrar na filosofia algumas explicações interessantes, importantes, algumas contribuições para que a gente possa até compreender por que a gente tem tantos casos, por exemplo, de violência, vou dizer assim, conjugal, porque nem sempre é um casamento, às vezes pode ser uma união estável, pode ser uma união estável de pessoas do mesmo sexo, aqui é absolutamente irrelevante para nós, né? Por que a gente encontra isso, professor? É razoável supor que hoje as pessoas, até nessa perspectiva de se projetar, de se coisificar, acabam muitas vezes projetando a sua felicidade no outro também, quer dizer, além de uma coisa concreta, ele projeta no outro. Daí vem frases como: eu não vivo sem você, a minha vida sem você não tem sentido. Qual a sua opinião a respeito? Perfeito. Aqui, Fabiano, eu vou colocar uma questão bem interessante. A questão do amor. O que é o amor na filosofia e que vai estar em consonância com o que você acaba de colocar, os relacionamentos humanos. Nós temos o amor, que pode ser visto como amor ágape ou amor eros. O amor eros é o desejo, é a paixão. E o amor ágape é o amor puro, aquele amor desmedido, que não vê sexo, raça e cor. O que acontece muitas das vezes? Eu vivo só do eros, eu me enamoro só do corpo do outro, mas não pelo ser do outro. E aqui corre o risco de eu, muitas das vezes, não mais me sentir satisfeito. Porque eu vivo muito no eros e deixo o ágape. E o ágape vai se fazer presente quando, de fato, eu vejo no outro uma correlação comigo e eu com ele. E não querendo viver a vida do outro ou que o outro viva a minha vida. E aí surgem os conflitos familiares, os conflitos conjugais, a violência até mesmo, como você bem pontuou. E nesse tempo de crise humanitária, da pandemia, nós vemos o aumento dessas violências domésticas. Justamente porque talvez se paute muito só pelo eros, pelo corpo, por aquela paixão, e não por um amor verdadeiro, do cuidado, do enaltecimento. Eu penso que a filosofia, ela tem um contributo prático. Em que sentido? Prático de você poder questionar a si mesmo e perguntar-se por muitas questões da sua vida, questões aquelas já pontuadas anteriormente, mas que também vinculam a questão do amor. Que tipo de amor eu vivo? Aqui eu posso citar o Bauman, né, o grande pensador da atualidade, da modernidade líquida. Parece que nós, homens e mulheres, nos tornamos líquidos, nos tornamos vapor e nos esquecemos de que precisamos, de fato, alimentar um amor real, verdadeiro, e não um amor líquido que se desfaz após um prazer. Muito bem. E o que é, então, aí agora de uma maneira bem prática e franca, porque estamos no Dia dos Namorados e as pessoas estão em busca de dicas práticas, reduzidas em poucas frases, o que é muito difícil de se fazer na filosofia, mas o que é, como viver esse amor verdadeiro? O que é esse amor verdadeiro? Que critérios, parâmetros, orientações o senhor, como filósofo, pode dar para os nossos colegas para, nesse Dia dos Namorados, talvez fazer uma reflexão sobre se vive ou não o amor verdadeiro e, se não vive, como se direcionar a ele? O amor verdadeiro, eis uma grande questão filosófica. E o professor Fabiano, olha, eu tenho que, já antes de responder, eu tenho que parabenizar ele, porque ele está sendo um grande filósofo aqui nessa live. Eu não conheço esse seu lado, Fabiano. Muito bom, excelente. Trouxe até Schopenhauer, aí olha que beleza. E trouxe até uma pequena filosofia diária, o seu amigo Marco. Excelente. Então, o que eu diria
como uma dica, né? Não como uma receita, mas uma dica, uma provocação. Melhor ideia é essa, uma provocação para esse dia especial dos namorados. O amor verdadeiro consiste em cuidados. Eu cuido do outro, ou eu tenho o outro só como um objeto ou como um instrumento para satisfazer as minhas necessidades. Aqui é um primeiro ponto. Eu tenho que ver o outro como um complemento da minha existência. É aquela ideia que a gente sempre costuma dizer, a metade da laranja. Uma metade da laranja não faz um suco mais interessante. Agora, quando temos uma laranja inteira, o suco sai muito mais potencializado. A dica que eu daria é: o amor verdadeiro é o cuidado pelo outro, é a entrega ao outro e não tê-lo somente como um objeto, como algo que deve satisfazer as minhas vontades. E a filosofia, ela parte desse princípio, que é justamente grandes filósofos, Hegel, Rousseau, Voltaire, entre outros, falam da importância do reconhecimento. Axel Honneth, que é um autor agora atual, Jürgen Habermas, que é muito querido no direito, trabalha com essa necessidade do outro. Qual é o lugar do outro na minha vida? Se o outro não tem lugar na minha vida, não é amor. É só uma troca de favores. E olha que esse termo que estou usando é forte, né? Uma troca de favores. E isso, de modo algum, é amor. Isso explica muito. Eu tenho trabalhado muito com esse conceito, obviamente não tenho um milionésimo, vamos dizer assim, de seu conhecimento, mas eu tenho, né, nessa área filosófica, eu tenho procurado enxergar a pandemia como o grande espelho da minha alma hoje. Ela é aquela que me faz, com tantas restrições, porque o ser humano, até a psicologia vai explicar isso, o ser humano ele busca muitos mecanismos de fuga para não sofrer. O ser humano tende a, no instinto de autopreservação, fugir do sofrimento. Então ele desenvolve vários mecanismos. Alguns podem parecer mecanismos, claro, prazerosos e tal, mas tem sim uma pegada de fuga. Exemplo, toda terça-feira eu tenho aquele programa específico que eu vou fazer, todo dia eu tenho um chopp, uma coisa, eu chego em casa e aí eu vivo bem, eu sou casado há 20 anos, 30 anos, claro, você não convive com a sua esposa, não convive com o seu marido, né? Então muitas vezes quando a gente olha uma situação como essa da pandemia, a gente, com tantas restrições, a gente não tem mais para onde fugir, não tem mais o boteco para fugir, não tem mais os amantes e as amantes para fugir, para dar aquele alívio, vamos dizer assim, como numa panela de pressão que você às vezes aperta a válvula, não tem mais aquele alívio. Você não tem mais o alívio do trabalho, porque você está em casa, e isso leva a essa. Você se confronta com seus próprios limites e acaba que, até por exclusão, não tendo outras coisas para pensar. Então você tem que pensar em você e aí começa a doer. Começa a doer e começa a gerar o sofrimento mesmo, inclusive conjugal, muitas vezes. Né? Mas voltando para essa questão do relacionamento, professor, que eu acho que é importante, sobretudo no dia de hoje, existe o outro lado também. Existe o lado em que a pessoa estabelece não uma relação de, vamos dizer assim, porque a troca de favores pressupõe algum tipo de igualdade nessa troca, né? Mas em algum momento isso pode virar uma relação de dependência do outro. Então, como é que a gente, se por um lado não deve ir para um extremo de utilizar o outro para nosso propósito, por outro lado, a gente também tem que tomar o cuidado de não ser usado para propósito de terceiro, do meu namorado ou namorada. Como a filosofia nos ajuda também a, digamos, entender o nosso papel nessa relação, para não ir a um extremo nem a outro, professor? Eu penso que seja justamente a questão de ter princípios. Quais são os princípios que regem o meu existir? Muitas das vezes, e aqui retomando as ideias já trabalhadas aqui anteriormente, às vezes os nossos princípios são muito mundanos e não de forma valorativa. E quando eu caio na mundanidade, eu acabo esquecendo, volto aqui a frisar, do ser. E quando o ser é esquecido,
eu acabo virando, às vezes, massa de manobra, eu acabo me tornando dependente do outro. Veja, assim, às vezes um relacionamento abusivo, né? Às vezes não há até mesmo o consenso da separação, porque eu sou dependente do outro. E o outro me fez ficar dependente dele até como um instrumento de domínio, de poder. E eu, nesse afã dessa convivência, acabei me anulando. E ao me anular, deixei de ser. E agora estou totalmente presa a um outro que talvez não mais esteja se importando comigo. Essa dependência, ela é muito forte porque ela acaba fazendo com que eu perca as forças de viver, que eu perca o fio condutor da minha existência, que eu não enxergue uma luz ao fundo do túnel. E quando eu ficar nesse sentido, eu desmorono. E aí a outra pessoa, ela pode me fazer de marionete a qualquer momento, tanto de um lado quanto do outro. Certo. E aí eu coloco, então, uma questão dentro das minhas observações, das minhas ponderações, sempre de natureza prática. O colega ou a colega que está nos assistindo, advogado, aqui é aberto, que também é possível termos outras pessoas que não sejam da área do direito, mas o colega ou a colega que, em função do momento que vivemos, que está dentro de uma relação que não é feliz, está ou na iminência ou já perdeu o seu emprego, não tem conseguido captar clientes, ou pelo menos não está conseguindo receber os seus honorários com a frequência que vinha recebendo, e que ainda muitas vezes, vamos lá, numa situação típica, mas seria extrema, mas eu hoje diria que é típica. E na situação em que ainda tem que cuidar de um monte de afazeres domésticos. Como nós aqui, do ponto de vista filosófico, podemos levar uma contribuição para diante de tantos sacrifícios, de tantas restrições, de tantos aspectos negativos, como essa pessoa que está nos assistindo pode aplicar conceitos filosóficos para tentar viver essa vida que vale a pena ser vivida? Primeira questão, o primeiro ponto seria a coragem. Como diz aquela música, né? Viver e não ter a coragem de ser feliz. E ter a coragem de perceber... Não ter a vergonha, né? Não ter a vergonha de ser feliz, exatamente. Ou aquela outra música maravilhosa, preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, que é perfeita. Agora, a coragem é muito importante, porque a coragem, ela é um trampolim que me eleva. Mesmo que eu tenha problemas, todos esses elencados pelo Fabiano, eu posso tirar o S da crise e posso criar. Pequenas coisas podem ser criadas. Uma nova maneira de captar o meu cliente, uma maneira, talvez, de entrar em contato com o meu cliente com uma tecnologia diferente, oferecer um produto diferente. Agora, se eu não tiver a coragem, esse ímpeto de querer transvalorar as questões, eu estou fadado ao fracasso. Agora, talvez, aqueles que nos ouvem aqui, Fabiana, estejam dizendo, poxa, parece um milagre, né? A coragem, tão fácil. Não é fácil, porque a coragem, ela vai também insistir naquela concepção de sofrimento, de dor e de encarar tudo isso pensando em possibilidades de viver a realidade, mas também, ao mesmo tempo, recriando essa realidade. Não é fácil. Não é fácil, eu sei disso. O Fabiano sabe, todos vocês. Agora, não podemos cair no desespero. Se nós cairmos no desespero, corremos sérios riscos de nos adoecermos, de perdermos a esperança e, por conseguinte, desistirmos da vida. E isso não pode acontecer. Devemos ter a coragem que nos impulsiona e sempre pensar, eu posso mudar. Sempre haverá um amanhã. Mas esse presente tem que ser vivido agora e desta forma, pensando em recriar os momentos. Caso contrário, aí nós teremos graves problemas. E não é fácil. Inclusive, se você não consegue, você pode procurar ajuda profissional, inclusive. Hoje há
vários planos de saúde que já estão atendendo via o Meet, via o Hangout, e que pode lhe atender, buscar ajuda, ler um bom livro, por exemplo, assistir um bom filme. E aqui já faço indicação de um filme que é antigo, mas é belíssimo, A Vida é Bela, que é um belíssimo filme, que é tratado... Ressignificação completa. Exatamente. Esse filme, A Vida é Bela, acho que remonta até esse período de pandemia que nós estamos vivendo, sobre uma outra roupagem. Não, e é muito interessante. Eu acho que às vezes a gente, de novo, recorrendo a Schopenhauer, eu acho que muitas vezes o Schopenhauer ele propõe que uma das formas da gente encontrar a felicidade, digamos assim, é você administrar as suas expectativas, né? Então, assim, muitas vezes, querer muito e colocar, voltando ao exemplo que eu coloquei, colocar a cenoura muito distante de você, te coloca num estado permanente de tensão, de sofrimento, e aí nessa pandemia isso tem uma relevância. Por quê? Sobretudo talvez os mais jovens e aqueles que estão talvez numa idade como a minha, 45 anos, já com a carreira já um pouco mais avançada, que talvez não tenham alcançado seus objetivos ainda, essas pessoas costumam estabelecer aquele conceito, né, ainda que intuitivo, de, bom, felicidade é uma medida da satisfação dos meus desejos, né? Então, assim, aquela história, felicidade é sonho menos realidade, né? Ao contrário, realidade menos sonho, né? Então, se eu consigo realizar todos os meus sonhos, eu sou feliz. Mas, às vezes, a gente projeta objetivos inalcançáveis, ou objetivos que envolvem um sacrifício tão grande que nos colocam nem tanto do ponto de vista psicológico, mas do ponto de vista fisiológico, às vezes, numa situação de grande tensão, de grande pressão no corpo. Eu queria que o professor falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão de administração de expectativas, quer dizer, porque nesse momento nós estamos limitados. Então, como é que a gente pode... como é que essa administração de expectativa... Estou colocando aqui no meu celular o carregador, porque eu acho que a bateria já está... Como é que a gente pode lidar com essas... Que técnicas a gente tem para lidar, professor, com essa administração de expectativas e como isso pode contribuir para o alcance ou para a vivência? Agora eu não falo mais em alcance da felicidade, mas eu falo em vivência da felicidade, professor. Eu penso, Fabiano, que essa ansiedade ela é gerada pelas expectativas. Eu vivo muito nas expectativas e essas expectativas me tornam um tanto quanto ansioso. E a ansiosidade me prejudica. E como eu vou sanar essa questão? Uma questão fundamental que é trazida principalmente pelos filósofos orientais, a meditação. A parada, você parar um pouco, ter uma atenção plena. Existe até um livro muito interessante, aqueles que se interessarem, vale a pena, tá? Atenção plena. Como você ter atenção plena e se desligar dessas consequências danosas da expectativa. Porque eu sempre estou na expectativa e deixo de viver o momento. Fico na expectativa e a expectativa acaba me amedrontando, acaba me fazendo ser um sofredor antes do próprio problema. Eu sofro antecipadamente e sem ter, às vezes, a necessidade. Então, viver com maior calma. Calma, respira fundo, veja que há possibilidades de mudança e não crie expectativas longínquas. Crie expectativas para o presente, para o momento. Por exemplo, criar uma rotina, acordar cedo, tomar banho como se fosse para o trabalho e fazer outras questões que venham fortalecer a sua existência, para que você não caia, não se desmorone. Essa é a questão. Não sei se muito bem, professor. Não, respondeu e muito bem, como de praxe. Eu estava aqui, enquanto o professor estava falando, eu estava buscando, porque já falei isso aqui várias vezes, quem me vê, eu tenho uma verdadeira obsessão pela possibilidade de aplicação prática dos conhecimentos teóricos. Para mim, a teoria, ela não é um fim em si mesmo. A teoria, seja em qualquer campo do conhecimento humano, ela deve contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos homens e mulheres.
Então, só a filosofia ela tem uma capacidade de contribuição prática muito grande, mas é preciso muitas vezes mediadores com fala fácil, como o professor Norberto, para nos ajudar nessa missão. Então, dentro da linha de contribuir, que eu quero sempre que alguém aqui que esteja assistindo a nossa live tenha uma contribuição prática, professor, eu vi aqui o livro que o professor recomendou, Atenção Plena, Mindfulness, Como Encontrar a Paz em um Mundo Frenético, de Mark Williams e Danny Penman. Então o nome do livro é esse, Atenção Plena, de Mark Williams e Danny Penman. Eu estou olhando aqui em algumas lojas, ele é um livro barato, R$ 28, você encontra aqui em alguns sites, não vou dizer qual é o site porque ele não patrocina a ESA, se patrocinasse eu diria. E eu queria também, professor, dentro dessa ideia de administração de expectativas, não com uma pegada filosófica, mas com uma pegada de valorizar o presente, de vivenciar o presente, eu queria deixar uma outra dica. Um livro muito interessante, eu li há muitos anos atrás, chama-se A Última Grande Lição, O Sentido da Vida. Ele é um relato, é do Mitch Albom. Ele é um livro muito interessante, eu já li esse livro umas 2 ou 3 vezes. Ele relata o caso de um professor, um aluno que vai visitar um professor já em seus estertores da vida, e eles vão revisitando momentos e trazem reflexões muito interessantes sobre valorizar o presente. Então, portanto, A Última Grande Lição, do Mitch Albom, e o livro do professor Norberto, que ele recomendou. Eu vou pedir depois para colocar aqui, para a nossa equipe técnica colocar como dicas, né, as dicas da semana da ESA, então a gente vai colocar aqui. E o outro é o Atenção Plena. Lembrando a todos aqui que estão nos assistindo também, que a Caixa de Assistência dos Advogados, presidida pelo nosso querido amigo Eduardo Shoa, e com a sua diretoria que tem feito um trabalho fantástico, em que inclusive está lançando essa semana o novo plano de saúde dos advogados, nossa Caixa de Assistência tem um convênio de atendimento psicológico, agora com todos os instrumentos de tecnologia, etc., que podem nos ajudar a ajudar a quem queira para ser atendido, enfim. Professor, eu queria tocar num outro assunto, já que estamos falando sobre tecnologia, né? Como é que a gente convive nesse mundo tão tecnológico, de relações tão efêmeras? Qual que é o impacto da tecnologia hoje na nossa vida? Como isso se relaciona com felicidade, como isso, de alguma maneira, nos traz angústias, satisfações? Qual que é, do ponto de vista filosófico, o impacto que a tecnologia traz nas nossas vidas hoje? Até existe um livro, Fabiano, a passagem da Idade Média para a Idade Mídia. Muito interessante, um livro até atual. E dentro dessa concepção, dentro dessa estrutura, a tecnologia é importante. Só que a tecnologia não pode ser o fim último da existência humana. Ela contribui, veja, estamos aqui usando a tecnologia, maravilha, para um fim enobrecedor, que é tratar sobre essas questões. No entanto, a mesma tecnologia pode nos cegar. A mesma tecnologia pode trabalhar com a ideia de um mundo que é uma fábula. O mundo, olha só, o mundo que é uma fábula. E por que o mundo que é uma fábula? Porque é irreal. Parece que está tudo brilhando, o brilho, as lantejoulas, as luzes, mas de fato isso é tudo uma fábula. Porque do outro lado da tela temos pessoas que talvez não estejam sendo o que são de fato. São, na verdade, aparência de uma sociedade. E mais, eu costumo dizer, uma frase minha, é preciso desnudar-se de si mesmo. Desnudar-se de si mesmo. Ou seja, você é você mesmo ou você é a máscara de si? Você é a rasura de si? Porque quando eu vivo só me relatando com uma imagem, com um glamour de uma mídia, do mundo midiático, eu fico de lado. E será que, de fato, eu não estou vivendo a rasura de mim mesmo? Eu não estou sendo a máscara de mim mesmo? Porque é muito bonito, né? Fazer essas grandes questões das redes sociais é brilhoso, é magnífico.
No entanto, a outra pessoa que está do outro lado talvez não esteja nesse brilho, nesse glamour, ou esteja usando de máscaras. E essas máscaras um dia podem cair, e ao cair, talvez tragam problemas seríssimos a essa pessoa que está usando da máscara, ou seja, acaba se coisificando, acaba sendo o que de fato não é. E deixando as coisas importantes da vida passar, né? Como... Certo. Né? E a vida pode ser essa banda que vai passar e nós talvez não estejamos dentro desta vida. Interessante. Então, a tecnologia hoje, ao mesmo tempo em que nos permite ter acesso a nossos parentes distantes, ou nem tão distantes, às vezes pode estar na quadra aqui que você não vai poder visitar, ao mesmo tempo ela também pode ser fonte, digamos assim, de uma vida fake, né? Quer dizer, das pessoas olharem a que aparece. E aí voltamos à questão, porque se por meio da tecnologia muitas vezes temos acesso a conhecimentos que podem fazer com que a gente melhore, como aqui, estamos aqui tentando contribuir, por outro, podemos ter acesso a informações que podem nos fazer sofrer. E aí, se a gente projeta sempre no outro ou em uma coisa a felicidade, esses fatores externos e essas informações, elas repercutem sobre nós, elas nos trazem um sentimento de infelicidade, né, professor? Perfeito. Bem, professor, já estamos encaminhando aqui para o final, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, e aí eu quero ser até mais direto. Quero que o senhor deixe uma mensagem aqui para aqueles colegas que estão sofrendo de alguma maneira, para aqueles colegas que estão enfrentando essas dificuldades e principalmente para aqueles colegas que já estão num nível, por exemplo, tão crítico, e isso não pode ser nunca um tabu, para aqueles colegas que estão enfrentando um problema de uma maneira tão crítica que estão altamente deprimidos e até considerando a possibilidade do suicídio, professor. Precisamos deixar uma mensagem para essas pessoas aqui que estão nesse momento crítico. Eu posso dizer assim, que ninguém pode ser uma Maria Mole e ninguém pode ser um Rambo. Por quê? Às vezes você pensa, por estar passando por esse momento, que você é fraco. E você não é fraco. Muito pelo contrário. Você que está passando por esse momento, e talvez muitos de nós estejamos passando, já passamos ou vamos passar, nós devemos procurar ajuda. E procurar ajuda não é sinal de fraqueza. Muito pelo contrário. É sinal de grandeza. Procurar ajuda, conversar com alguém que possa nos ajudar. E a mensagem que eu digo e que deixo a vocês é que a vida vale a pena ser vivida. E a vida que vale a pena ser vivida é uma vida de propósitos, de momento, de instantes. Viva o momento. Não se preocupe com o amanhã. O amanhã virá, mas o amanhã está por vir. Então, preocupe-se com o agora. Relaxe. Procure ouvir uma música que te agrada, assistir um filme, saia na janela, pegue um sol, façam coisas que você gostaria de fazer e que sempre gostou. Nutra o seu espírito, a sua alma, não só com os afazeres, com aquelas expectativas. Viva o hoje. E aqui entra a ideia, herói hoje, não amanhã. Eu sou herói hoje. Eu tenho que me defrontar com as questões hoje e não amanhã. E saiba que você não é o único, você não é a única. Todos estamos no mesmo barco, remando. E não podemos desistir de remar. Sempre haverá uma luz. Acredite nisso. Professor, muitíssimo obrigado por suas contribuições. Me peço desculpas aqui por estar me deslocando, porque meu celular está dando um sinal de aquecimento. Eu tive que buscar aqui um dispositivo um cooler aqui para poder refrescá-lo e a gente não perder o momento. Professor, muito obrigado por suas contribuições, foram muitíssimo importantes. E quero dizer a todos que foi um grande prazer tê-los aqui. Esse vídeo estará disponível depois no site da ESA, já está no site da OAB, imediatamente estará também no site da ESA. Professor, grande abraço, muito obrigado, tenha um bom dia.
Eu que agradeço o convite e poder ter estado aqui contigo e com todas essas pessoas maravilhosas. Obrigado. Grande abraço. Até mais.